boa tarde. Hoje estamos na entrevista aqui com a dona Lia Mara, da Diaconia Santa Terezinha. Hoje, dia 28 de agosto de 2024, e vamos começar a entrevista aqui apresentando, né? A senhora pode falar para nós o seu nome completo? O meu nome é Lia Mara Eleutério Santos, A sua data de nascimento. dia 18/3/86. E onde a senhora nasceu? Nasci em Pitanga. Pitanga. Na época assim do seu nascimento, quais que eram as condições da época assim, no sentido de como é que era a vida naquela época? Que a senhora se lembra? No meu tempo mais de juventude, né, eu participava numa comunidade chamada Alto da Colina, também Santa Terezinha. Eu participava da comunidade lá. E a gente era bem envolvido, né, em grupo de jovens, e também participava da apostolado da oração e muitas coisas assim, atividade da igreja, né. Então, como naquele tempo eu morava na cidade, a minha participação era mais ativa, né, participava mais atividades da igreja. Desde criança? Sim. Daí a gente veio morar pro sítio, aí já ficou mais difícil de estar participando, mas sempre a gente procura participar, né, das atividades da igreja. Nunca deixamos de participar. E a senhora tem irmãos? Nós somos em 4. Eu tenho mais 2 irmãos e uma irmã. Até minha irmã, ela mora aqui também, então uns 10 quilômetros daqui, nós somos da mesma comunidade aqui, né? E ela também é ministra da Eucaristia e participa com nós aqui na nossa comunidade, né? Santa Terezinha. Pode falar o nome dos seus irmãos pra gente? Então tem a Adriele, que ela também é ministra, daí o Adriano e o Leandro. E daí a senhora? Sim, e eu. E assim, com relação durante a sua infância, assim, você viveu com seus irmãos, como é que era a relação com seus irmãos? Relação de irmão mesmo. Os irmãos, né, as horas tem as divergências, né, mas sempre a gente se acerta, então era normal, assim, não tinha muita... Era uma vida meio puxada, né, porque nós nunca fomos, assim, família de posse, sempre uma vida sofrida, né, o pai trabalhava por boia fria, diarista, a mãe também, então era uma vida mais sofrida, mas a gente se mantia. E a senhora sabe nos contar qual que é a origem da sua família? Assim, desde os avós, se vieram de algum lugar de fora, de onde vieram? Então, por parte do pai, ou eles vieram lá da Polônia. Já fugiram da guerra. Eles fugiram da guerra e vieram pra cá. Aí do lado da mãe era do estado de São Paulo, e a gente já não tem muita informação assim, né? Então, eram esses dois termos assim que a gente ouvi o pai falar, né? Aí a avó veio bem pequenininha, acho que tinha uns 6, 7 anos, com a família dela fugida lá das guerras. E assim, ele te contou alguma história dessa vinda deles pra cá? Como é que foi assim na época? Então, a única coisa que o pai falava que foi que a avó veio com a família, né, fugida da guerra, assim. Mas demais, assim, histórias, assim, ele não contava pra gente. E sua relação com seus avós, assim, como é que foi? Então, do lado da mãe, que, né, a avó agora faz uns 8 meses que faleceu. O avô, quando eu tinha uns 13 anos que o avô faleceu, do lado da mãe. Então, assim, era uma
quando ele estava vivo, a gente sempre, né, ia na casa deles, eu gostava, mas eu gostava de ir. E, na verdade, os irmãos que mais iam, nós quatro que sempre ia na casa deles, né? E eles também iam bastante, nossa, assim, porque a gente teve mais contato, sabe? Porque eles iam e nós ia lá na casa deles, eles iam na nossa casa. E daí até tinha um tio que era quase da mesma idade que nós. Aí nós. Nossa, eu gostava muito do tio, o tio Jorge, né? Que até por fim ele ficou cuidando da avó, né? Porque a avó teve Alzheimer nesses últimos meses. E ele que mais assim ajudou a cuidar, sabe? Ele ficou com ela até os últimos dias. Aí eu vou assim, o que eu tenho na lembrança do vô? Que o vô deu derrame nele e aí ele precisou usar fralda, sabe? Foi um período meio complicado. Acho que ficou uns 2, 3 meses usando fralda e também daí, depois disso veio a falecer mesmo. Aí agora do lado do pai, mas só conheci mais a avó. Porque o vô, na verdade, quando o pai tinha uns, se não me engano, uns 14, 15 anos, ele faleceu do acidente, carroça. Que aquele tempo o transporte que tinha mais era carroça, né? Aí tombou atrás da carroça. Aí o vô a avó quase que morreu também, sabe, nesse acidente. Aí o vô ficou acho que uns 2, 3 dias só no hospital, e por causa dos ferimentos, tudo ele veio a falecer. Então, do lado do pai, assim, o vô Antônio, né, que ele falava, nós chegou assim a conhecer ele, sabe? Conhecemos mais a avó. E a avó tá indo firme, tá com 96 anos. Então, a avó Joana, né, do lado do pai. Vive aqui ou em Pitanga? Em Pitanga, são tudo de Pitanga. Todos os boas em Pitanga. Aqui na nossa região só tá eu e a minha irmã. Aí o pai mora em Candiabreu, o outro meu irmão em Ponta Grossa e o outro irmão tá junto com eles em Candiabreu. Então aqui mesmo só eu e a minha irmã que mora mais perto. E assim, a relação com seus pais? Assim, sempre foi boa, sabe? Assim, na medida do possível, né? Porque a gente, quando é adolescente, é meio rebelde, né? É meio rebelde. Não entende muito das coisas, né? Mas quando você vai pegando uma certa idade, você já vai compreendendo o que eles queriam falar com você, né? E você vai melhorando, na verdade, o seu comportamento, né? Porque a gente é complicadinho, né? Não entende muita coisa. Mas eu agradeço do pai e a mãe ser rígido comigo, porque se eles não tivessem sido rígidos comigo, talvez eu não fosse a pessoa que eu sou hoje, né? Então eu não tenho só a agradecer do jeito que eles me cuidaram, né? Me ensinaram dentro assim da humildade e simplicidade que eles têm, né? Do medida possível eles conseguiram passar assim o conhecimento que eles tinham, né, pra gente. Eu só tenho a agradecer por ter um pai, por ter uma mãe que estava ali corrigindo, né? Perfeito. E qual é o nome do seu pai? O Amador Leotério dos Santos. E o nome da sua mãe? Helena Ferreira dos Santos. E eles nasceram em qual região, você sabe dizer? Pitanga. Os dois de Pitanga. São da região de Pitanga. E eles faziam o que, né, em Pitanga, assim, trabalho de atividade que eles exerciam? Então, o pai, quando eles eram mais jovens, era do sítio, né? Aí depois eles moraram pra cidade. Eu caçou que eles eram meio ciganos, sabe? Porque a gente não tinha assim, terreno próprio, daí eles trabalhavam de arrendatário, sabe? Aí às vezes um mês, 2, 3 meses estava num lugar, de repente estava no outro, sabe? E aí só que nunca saiu dali da região de Pitanga, sabe? Só no sítio ali, que arrumava serviço, né, pra trabalhar, mas em tudo em volta ali. A gente nunca acabou saindo assim da região. Aí quando o pai resolveu vir pro assentamento, daí que o pai parou.
nós paramos, estabilizamos, né? Aí então, foi pro acampamento, aí do acampamento, o primeiro acampamento que foi lá em Santa Maria do Oeste, que o pai foi. E eu também fui, nessa época, a mãe e os meus irmãos ficaram lá em Pitanga, sabe? Eu e o pai foi para esse acampamento, lá na beira da BR. Aí a gente, daí do acampamento de Santa Maria do Oeste, a gente teve ocupação lá na Sonda, acho que vocês não vão saber, mas é no município de Santa Maria do Oeste. só pra gente estar localizando, Santa Maria do Oeste, ela faz parte dessa região de Pitanga pra pra frente, frente, isso. É vizinho de Pitanga. Aí a gente acabou indo pra lá ocupar essa fazenda. Lá a gente ficou em 2000, nós ocupou em maio de 2003. Aí a gente ficou até dezembro lá. Aí houve o despejo, aí a gente foi despejado de lá. Aí a gente veio de lá, a gente foi pra Laguiche, que é em Candeabreu. Candeabreu. Assentamento de lá. E de lá, daí nesse meio período aí, eu encontrei meu esposo. Aí a gente acabou, né, casando e tudo. Casando não, a gente veio casar depois de 3 anos, sabe? A gente ficou um tempo junto, aí a gente acabou casando. Aí fomos pra Laguiche, daí nesse período daí já tá, só que o pai e a mãe ficaram lá. E daí de lá a gente veio pra cá, pro assentamento 8 de abril. Está comentando sobre como que foi assim, que você conheceu seu esposo, o namoro, o noivado, o casamento ali? Então que foi em 2003 que nós foi fazer um curso pelo acampamento, né? Foi lá em Foz do Iguaçu. A gente ficou 90 dias lá em curso, era uma formação. E a gente acabou se conhecendo lá. Nós morávamos no mesmo acampamento, mas nós não se conhecia. Não se conhecia. Daí quando a gente foi fazer esse curso lá, que daí a gente começou a se conhecer melhor, né? E daí depois que nós voltou de lá desse curso, daí ele pediu em namoro, daí foi pedir pro pai, só que foi meio rápido, sabe? Meio 3 meses a gente já tava morando junto. Então não foi muito assim, muito espaço, sabe? E daí, porque daí logo também que nós, assim, fomos morar juntos, já veio o despejo, sabe? Daí nós já foi pra Laguiche. Aí já, sabe, o negócio foi meio rápido, assim, meio corrido. E daí depois nós oficializamos o casamento mesmo. Perfeito. E assim, a senhora tem filhos? Tem 2 meninas. Tem uma que tá com 15 anos e a outra tá com 8. Tem um casal de meninas. Como é que é assim a relação de vocês com elas? O que eu posso dizer pra você? Que agora a gente já assim consegue conversar melhor, sabe? Principalmente com a mais velhinha, né? Que tá agora saindo assim da adolescência, né? Tá indo meio jovem, daí ela consegue entender um pouco mais. Mas assim, eu digo pra você, nesse período de adolescência mesmo, foi muito complicado, sabe? Porque aí ela teve depressão, aí teve aquela depressão bem pesada mesmo, sabe? De se cortar, é bem complicado, sabe? Aí teve que tomar remédio, teve que passar por psicólogo, terapia. Agora parece que daí foi mais ou menos 2 anos nessa peleia, sabe? Aí que foi se estabilizando. Hoje eu posso dizer que ela tá... E muita oração. A oração sempre, sabe? A oração a gente nunca deixou de rezar, né? Pra ajudar. Porque senão até a gente acho que se desmorona também, né? Porque se não aguenta, é muita pressão mesmo, sabe? O filho dentro é capaz de você também ficar doente, sabe? Se você não tiver uma força assim na oração, né? Então ela daí começou a melhorar, sabe? Mas foi um período muito
muito complicado para nós, sabe? E daí, assim, ela sempre participa também dos grupos de jovens da igreja. Então, aqui para nós o negócio da questão dos jovens é bem complicado, sabe? Porque a nossa capela mesmo só tem mais assim, a gente tenta inserir na catequese, nas leituras da capela, né? Quando tem. Aí grupo de jovens é mais complicado, é só mais na cidade, né? Aí fica mais difícil. Mas sempre quando tem um retiro, alguma coisa, a gente tenta que ela, sabe, participe, tenta encaixar ela ali para poder participar. E isso ajudou bastante ela, sabe? Ela foi uma coisa muito boa que a gente conseguiu fazer por ela, né? Que nem agora ela tá participando na catequese, ajudando os da Crisma, junto com a Jovilda, que é a catequista da Crisma, sabe? Então, desse ano ela entrou como ajudante, sabe? Para ir vendo se realmente ela quer ajudar nessa parte ou outra atividade, né? Aí foi muito bom, ela tá animada. Falei, eu espero que siga, continue. Puxando esse assunto da catequese também, a catequese que ela realiza, que você realizou também na época, é feita na comunidade aqui mesmo, na diaconia aqui? Sim. É sempre lá no salão, sabe? E daí tem alguns casos, que no caso, quando é um só catequizando, aí na verdade a própria mãe dá catequese, sabe, pro catequizando, porque daí é só a criança dela, né? Não tem mais da mesma etapa, né? E acaba que a mãe faz a catequese com a criança, sabe? As etapas da catequese, né? Sim. E a primeira comunhão também é realizada na comunidade, sim? Ou tem que... Então, daí agora, depois que o Padre Paulo... Antes do Padre Paulo chegar, né? Ele fazia todo o processo, só a crisma que não, né? Mas da primeira comunhão era feita aqui na capela mesmo. O padre vinha e fazia a primeira comunhão na capela. Daí agora que daí tem todo outros ritos, né, para fazer, e daí acaba que daí é levado lá na matriz mesmo, sabe, para tá fazendo. E o nome das suas filhas? A Laura e a Lilian. A Laura é mais nova? Sim. A Laura, agora que vai começar, né? Assim, o período. É sair de uma, no caso, que é da adolescência, agora daqui a mais um ano eu entro com a outra, sabe? Vamos ver como é que nós vai conseguir desenrolar. E na catequese também, assim, ela frequenta? Então, na catequese já tá no segundo etapa, né? Segundo volume da catequese. Daí a Líria já terminou, né? Agora fez a catequese, vamos ver se ela segue a catequese. E assim, voltando um pouco na sua infância, assim, como é que foi a sua catequese, assim? Olha, pra mim, eu acho que foi o tempo melhor. Pensa um tempo bom. Porque daí nessa época eu morava na cidade, sabe? E daí foi o tempo que eu terminei a catequese, só que eu não saí sabe, já tinha um grupo de jovens, como você. Então logo que eu terminei a Crisma, eu já entrei pros grupos de jovens, sabe? E dali eu não parei, sabe? Eu fui pra catequese, trabalhei na catequese também, no grupo de canto. Então, até que o tempo que eu morava na cidade, eu participei intensamente, sabe, das atividades da igreja. E a catequista, eu tenho que parabenizar a catequista. A catequista era muito boa, muita gente boa, sabe? E ela era ministra de Eucaristia, então ela sempre incentivava muita gente, sabe, a participar das atividades da igreja, né? Então, era Terezinha o nome dela. Era muita gente boa. Teve outros também, teve a Marta, teve a Irene, só que eram todos assim que estavam inseridos nas atividades da igreja, sabe? E então, como elas estavam, elas puxavam a gente também para
para as atividades. As atividades, né? O grupo, o canto com vocês. Sim, sim. As leituras, eles para fazer leitura, então eles sempre estavam puxando a gente. Então era um negócio muito bom, eu gostava muito. E assim, nessa questão do canto, assim, você cantava em algum grupo de jovem específico ou nas missas? Era. Na verdade, naquele grupo de jovens tinha duas equipes de canto, sabe? Daí eu tinha o coral, nós falava assim, o coral do sábado e o coral do domingo. Aí, e eu participava do coral do domingo, né? Então, eles dividiam, né? Porque o grupo nesses dois coral. E era muito bom, né? Sempre. Daí tinha os ensaios, a gente participava. E era muito bom. Gostoso, né? E assim, a gente falando de um pouco de infância também, daí a sua trajetória escolar aí no ensino normal, no ensino médio, como é que foi assim? Então, o que eu posso te falar que foi bem tenso. Foi bem tenso. Assim, por causa, eu digo assim, por causa que a gente mudava muito, sabe, no começo. Até a época era até a 8ª série, né? Aí a gente mudava muito. Então, eu caçava que quando eu começava a fazer amizade com o professor e com os coleguinhas, o pai mudava nós de escola. Então eu tinha que me adaptar muito, muito rápido assim com as pessoas, sabe? Acho que por isso que eu falo muito. Se eu ponho eu pra falar, minha nossa senhora. Aí, é ótimo. Aí então foi meio complicado, sabe? Daí depois, acho que do ensino médio, daí já foi mais tranquilo, sabe? Porque daí eu já tava, no segundo ano eu já tava casada, né? Aí eu já tinha assim, me dominava mais, né? E aí terminei o ensino médio e fiz um profissionalizante, até daí foi o profissionalizante eu fiz aqui, nós já tava aqui, sabe? Aí eu fiz ali no Cristóvão Colombo, que foi para o magistério, só que eu não exercia mais a profissão. Parei por ali, sabe? Só fiz o magistério e não segui carreira. Daí a minha carreira hoje é trabalhar no sítio aqui, né? Mexo com tiro leite, agora eu tô com um projeto de galinha poedeira, para chegar segunda-feira os bichinhos, aí tenho mais uma atividade além do leite, né? Aí eu tenho mais uma atividade para fazer. Aí na questão do magistério eu acabei deixando, sabe? É uma formação que eu tenho, mas não exerço. Perfeito. Ainda falando um pouco daí de trabalho, assim, quando a senhora começou a trabalhar, tipo, não oficialmente, assim, mas desde pequena, assim, né, as atividades? Desde pequena mesmo, que nem diz você. Porque no tempo que a mãe saía trabalhar de diarista, quem cuidava dos meus irmãos era eu, sabe? Aí eu casei, que eu falei, nossa, eu já criei 5, porque eu criei meus 3 irmãos mais 2. Eu falei, então pra mim já tá bom de filho, já chega. Aí então, assim, sempre ajudei a mãe, sabe, nas atividades da casa. E quando às vezes o tempo nós às vezes tava morando no sítio, também ajudava o pai na roça também. E uma coisa que eu sempre gostei, quando o pai falava assim, nós vamos morar lá na cidade, eu vou já ficar meio triste, né? Eu sempre gostei mais do sítio. Porque daí na minha cabeça, na cidade não tinha tanto espaço para me brincar, para me fazer outras coisas, sabe? E no sítio eu tinha mais liberdade, né? Correr para onde que fosse. Porque a mãe tinha um cuidado, sempre teve um cuidado com nós, né? E ela não deixava, nossa, quando não tava na cidade, nós ficávamos, tipo, presos dentro de casa mesmo, sabe? Não sai lá porque é muito perigoso, sabe? Nossa Senhora. Aí eu não podia fazer muita coisa. Aí eu sempre gostei mais de ficar no sítio, né? Por essa questão. E até a gente voltando um pouco nessa questão, quais as brincadeiras assim, que você lembra que vocês brincavam na infância? Nós brincávamos de bets. Você lembra do bets lá? Nossa, aquilo era muito bom. Eu gostava, nós brincávamos do pega-pega, de pular corda, tudo aquelas brincadeiras que tinha no nosso tempo, nós brincávamos. E era muito divertido.
E daí, qual foi o seu primeiro emprego oficial, assim? Então, emprego mesmo, que assim, na verdade foi um contrato. Daí quando eu tava terminando o magistério, sabe? Aí tinha estágio remunerado, né? Você sabe. Aí eu fiz três meses daquele estágio remunerado. E só isso assim, sabe, que foi emprego que tinha um negócio mais assinado, assim, né? E daí depois daquilo, aí só nas atividades mesmo, do leite aqui, da... Faz até hoje, né? Sim, Essas atividades. isso, exatamente. E a rotina de trabalho, assim, daquela época até hoje, assim, né? Muito puxada, como é que é? Olha, pra você que foi sempre muito puxado. A atividade, assim, bastante coisas, né? É que nem agora, até falando de hoje, né? Hoje eu tenho atividade do leite, daí eu tenho casa e ainda vou ter essa atividade dos ovos. E quase que, assim, vou dizer uns 80%, das atividades de hoje é eu que gerencio, sabe? Porque daí meu marido tá trabalhando fora, sabe? Aham. Aí, no caso, quase que sobra quase 80% das atividades aqui do sítio pra mim tomar conta, sabe? Então, sempre foi intenso. E com todas as minhas atividades, eu nunca deixei de participar da igreja, sabe? E aí, que nem agora, vai fazer 2 anos que eu tô de ministra de Eucaristia, então sempre ainda, com todas as minhas atividades fora da igreja, ainda eu consigo trabalhar um pouco na igreja também. Muito legal. Falando um pouco da religião, assim, sempre pertenceu à religião católica, assim, foi com influência dos seus pais, dos avós? Sim, religião dos meus pais, dos meus avós, todos eles, sabe? Agora, por último, que a avó, por causa da tia, que foi pro evangélico, e daí que eles iam levar a avó também, aí, mas sempre, sabe? E até eu falei, meu Deus, tomara que quando a avó for embora, não dê problema, né? Porque a maioria da família é católica. E daí tem essa tia que é evangélica, sabe? De como a avó já tá numa idade mais avançada, a avó também, sabe? Falei até que eu tenho lembrança que a avó me levava no carismático, sabe? E agora ela não pode ver santo, que diz que não sei o que, porque não sei o que. Eu falei, meu Deus do céu. Eu tenho lembrança da avó me levando, né, da igreja, e agora virou tudo. E eu falei, tomara que pra frente eu não dê, né, uns problemas lá. Eu falei, mas Deus sabe o que faz, né? E assim, como que a senhora chegou a servir a igreja, né, a ministra hoje da Eucaristia? Sim. Como é que foi essa trajetória, assim? Você já está contando desde pequena, né? Participava? Sim. Então, na verdade, aqui na nossa comunidade eu vi por mais uma necessidade, sabe? De ter. Porque como a gente sempre participou e como não tinha ministro de Eucaristia aqui, não tinha Eucaristia todo domingo, né? E a gente, como participar da igreja, sempre, todo domingo, né? A presença da Eucaristia. E para ir na cidade longe, né? Muito longe. Aí eu e as meninas fizemos esforço, né, de participar. Participamos 1 ano dos cursos de formação de ministro para poder então trazer a Eucaristia para nossa comunidade, né? Porque até 2 anos atrás nós não tinha. Era só quando o padre vinha. Às vezes o padre vinha uma vez por mês, às vezes pulava 2, 3 meses para depois vir. Então, se você necessitasse de Eucaristia toda o final de semana, você não tinha. A não ser que você fosse lá na missa da matriz, né? Então, por uma necessidade assim das famílias, e até das famílias minha, né? E das outras famílias da comunidade, que a gente fez esse esforço então para
fazia a formação dos ministros, né? São quantos ministros? Eu e mais duas. Então, eu e minha irmã e a Jovilda, que mora a vizinha ali da comunidade, sabe? Então, o dia que vocês passarem ali, na curvinha do que vai para a igreja, a casa dela. Perfeito. E assim, há alguma questão da sua vida que a gente não foi perguntado, agora você queria compartilhar com a gente? Sim, uma coisa que para nós foi muito importante, eu acho que seria importante se os casais conseguissem fazer, é o encontro do ECC. ECC. Eu falei, se todo casal casasse e já fizesse, eu acho que eles não errariam tanto, até na educação dos filhos. Isso é uma coisa que eu falei, nossa, seria bom se todos os casais conseguissem fazer. A gente fez e, nossa, assim, foi uma virada de chave, sabe? Tudo que você fazia, você viu que não era bem pelo aquele caminho, que você podia ter melhorado, sabe? Então, isso foi uma coisa muito interessante. Fica o convite para quem quiser participar, que estiver assistindo o vídeo, vamos fazer. E assim, a senhora sabe nos contar qual que foi a origem aqui da igreja? Quando foi construída? Então, os primeiros coordenadores, né, da capela foi o Josi, nós chamamos de Josi, mas é Joseraldo Martins e a Alexandra, a esposa dele, a Alexandra Tortardo. Eles que foram os primeiros que começaram as rezas, mas fala as rezas, né? As orações. Aí era feito nas casas, né? No começo, que daí não tinha barracão ainda. Aí até o padre também fez umas missas nas casas também. E aí depois que aí foi arrumado o lugar, no caso, era um pouco mais antes lá pra cima. Aí depois eles mudaram no lugar que é atual agora. E daí do barracão lá de cima eles trouxeram pra baixo. Aí no começo era feito nesse barracão, para depois que foi começado a construir a capela. Né? E foi conseguido terminar, feita a capela como é que está hoje, em 2017, que foi conseguido finalizar ela, sabe? Bem recente, então. E assim, o terreno onde ela foi construída foi doado por alguém, a senhora sabe? Então, aqui dentro do assentamento tem as comunidades, todas as comunidades ficou com uma parte para fazer as igrejas, o salão, de todas as religiões, né, na verdade. Daí aqui no nosso caso, como a maioria era católico, então foi feito só a igreja dos católicos, né? E por isso que só tem a dos católicos. Mas no caso, aquele espaço ali também pode ser feita evangélico ou outras religiões que tiver. Daí como a nossa comunidade, que a maioria é católica, aí por isso que tem a capela ali usado esse espaço mais com a nossa capela, a capela Santa Terezinha. E falando de Santa Terezinha, você sabe informar pra gente como que foi o processo de escolha do padroeiro da capela, como é que funciona essa escolha? Então foi por votação. Tinha outros nomes, né, outras santas, e aí a mais votada foi Santa Terezinha. Foi por votação. Que foi o único nome que teve até hoje. Sim. E você sabe nos contar um pouco da história de Santa Terezinha? Até pra gente ficar sabendo a história que ouviu. Então, Santa Terezinha, assim que a gente sabe, né, era uma freira, né, do convento, e que ela foi muito cedo, né, morando no convento. E tudo que ela fazia, ela ofertava a Jesus, né? E ofertava uma rosa. Então por isso que tem aquela
coroa de rosas, né? Aham. E ela sempre cuidou do jardim, então tudo que ela fazia era Jesus, tinha como Jesus o principal, né? O esposo dela. E foi assim, missionária. Ela é padroeira dos missionários, mas não saiu dia algum de dentro do convento. Mas ela é considerada padroeira dos missionários. Perfeito. E sobre a construção do espaço, do prédio, assim, a senhora lembra como é que foi? Quem que foi que estava envolvido? Se foi a comunidade mesmo que... Foi a comunidade mesmo. Cada um foi doando um pouco de material. E com as doações, daí a gente foi erguendo a igreja, né? O pessoal, quando colhia o soja, ou quando tinha lá uma vaca, um boi, doava, fazia festa, fazia arrecadação. E nós foi construindo dessa forma a capela. E durante a inauguração da capela, assim, teve alguma festividade, alguma celebração especial? A senhora lembra? Pode nos contar? Foi feita uma festa, assim, de inauguração, né? Acho que na ocasião não teve missa, não lembro qual foi o motivo, mas foi feita uma festa de inauguração, assim, da capela. E hoje em dia, assim, é feita essas festas? Então, até o ano passado, eu tinha uma diretoria mais assim animada, né? Mais fervorosa. Era feito com mais frequência, fazia assim almoços e festas, minha festa junina. Mas arrecadava-se assim, os alimentos e fazia. No caso, daí só se pagava o refrigerante, né? Então, o alimento mesmo era tudo o pessoal que trazia e era feita as comemoração. Por esse ano o pessoal tá mais acomodado. Até uma pergunta que tem aqui quais que são as datas mais importantes do calendário religioso da comunidade, assim, novena e festas? Então, sempre assim, as novenas, o pessoal participa bem. As novenas a gente consegue fazer uma participação boa. E as missas que mais o pessoal participa, sabe? São esses dois. E eu, no caso, até o ano passado tinha festa junina, o pessoal participava das festas juninas, né? E também agora, nesse ano, eu até estava comentando com meu esposo, falei, agora já é setembro, falei, de outubro já é dia 1º é Santa Terezinha, né? Falei, tá, e se for fazer alguma coisa, falei, tem que se mexer esse mês, porque, né, já tá no laço. Mas aí o ano passado foi feito um almoço de Santa Terezinha, comemoração, e aí o padre, foi uma coisa importante, eu achei interessante que o padre fez, que ele deu uma valorizada, né, nas capelas, dos padroeiros, né, na verdade, das capelas. E aí ele fez uma missa toda solene, com tudo, até acho que eu mandei um vídeo pra você, né? Então, ele caprichou, eu achei que ele fez um bom trabalho, né? E eu acho que esse ano também tá, assim, programado para fazer uma missa também no dia da padroeira. Agora, sobre festa, eu não posso dizer, porque o pessoal tá meio parado. Então, o dia de Santa Terezinha é em outubro, né? Sim, dia 1º de outubro. Dia 1º de outubro. É o dia de Santa Terezinha. E assim, voltando um pouco nessas festas, qual que era a culinária, assim, que é feita? Assim, tipo de comida que... Então, geralmente, até esses tempos para trás, o pessoal vamos unir o povo, vamos fazer um risoto. Era o risoto. Assim, às vezes fazia, mas a maioria das vezes era o risoto, sabe? Aí juntava arroz, fazia o risotão pro pessoal, com salada e tal. Aí,
Umas outras vezes, só que foi feito almoço mesmo, né? Só quando era festa mesmo, que daí fazia maionese, arroz, carne, essas coisas. Voltar aqui. E voltando para as perguntas sobre a capela ela passou por reforma já? Ainda não. Ainda não. Ainda não foi passado por reforma, não. Até que se precisava uma pintura nela de volta, sabe? Porque já tá bem... As pinturas dela tá bem complicadas já. Precisava sim, mas não foi feita ainda, não. E assim, o financiamento, se caso for feita alguma obra, alguma coisa, ela é feita pela diocese mesmo ou é arrecadado aqui? Então, como ainda esse terreno é da comunidade e a igreja está como uma particular, sabe? Ela... Só o que, no caso agora, como nós conseguimos trazer com autorização do bispo, ó, o sacrário, porque daí agora nós temos as ministras, né? Então, na verdade, no caso, se um dia nossa capela fechasse, nós teríamos que devolver somente as partes dos vasos sagrados, né? Que daí o restante das coisas, todo o pessoal da comunidade mesmo que reuniu e fez, sabe? Aí, até o terreno, no caso, é da comunidade, não foi passado, no caso, para a igreja, sabe? Não é terreno da igreja, é da comunidade. Sim. Importante a gente saber disso. E assim, no turismo da região, assim, muitas pessoas ou devotos de Santa Terezinha frequentam aqui, vêm visitar. Como é que é? Então, nós visitar, assim, não vamos, mas mandam quadro, mandam a imagem de Santa Terezinha, sabe? A gente lá na igreja já tem umas 3 ou 4, sabe? Tem quadro que eles mandam. Então, assim, visitar é quase, mas eles trazem as imagens, sabe, de Santa Terezinha. Até o período que a gente tá na frente, né? Porque nós já passou, daí eu tava falando pra você, passou o Josi, depois veio o Irte, a Edna, daí agora estamos nós, as ministras, sabe? Então veio um processo de gente que foi passando. E assim, como que é feita a escolha dos representantes da diaconia aqui, como diáconos, ministros, por exemplo? Então, no caso agora, para coordenar, assim, foi pedido, né? Quem que tinha interesse de ajudar, de participar na igreja, e aí se dispôs a fazer a atividade, né? E hoje em dia, quantas pessoas, mais ou menos, sabe, que participam da diaconia aqui? Então, que participa mesmo, sabe? Mais ativamente são umas 10 famílias. Mas tem uns que aparece de vez em quando. O pessoal que aparece de vez em quando. Assim, participam mais. Eu posso dizer que participa mais umas 20 famílias quando tem missa, sabe? Mas assim, no dia a dia, no caso todo domingo, é umas 10 famílias. Perfeito. E assim, alguma questão sobre a capela ou sobre a questão da padroeira, que não foi perguntado aqui, que a senhora quis acrescentar? Estou na capela. Assim, acho que mais ou menos seria isso, né? Porque participação a gente tem que sempre convidar, né? Mas nunca obrigar a pessoa a participar. Então, a gente gostaria que mais as pessoas participassem mais, né? Mas depende de cada um, né? Isso na comunidade. Então, que nem eu falei pra você, né? Agora o Padre Paulo, ele começou assim a vir todo mês. Mas eu acho que por causa das muitas atividades que ele tem, às vezes a gente fica até 2 meses sem isso, sabe? Mas eu achava interessante que todos tivesse uma frequência assim, né? Todo mês, participação do
os padres. Mas a gente entende que daí só tem um padre na paróquia, né? E são várias capelas, aí a gente entende também essa parte, sabe? Mas no caso, de repente, se viesse mais um padre, eu acho que seria ótimo, porque daí ia conseguir atender todas as capelas, sabe? Pelo menos uma vez, né? Por mês, assim, eu digo, levar regularmente, né? Tipo, não, todo dia tal tem missa lá. E o pessoal já fica, não, ó, tal eu vou marcar aquele dia que eu sei que tem a missa, né? Que a missa é o mais importante, né? Eu acho que de todas as outras orações, a missa é o principal, né? Perfeito. Vamos ver se pode dar uma pausadinha. A mensagem que eu deixo para todos é participar, né? A participação eleva o coração, né, das pessoas. E não deixar né, a comunidade, a capela morrer, no caso. E peço que as pessoas participem mais. Esse é o meu pedido.